Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao nosso canal O Escolhido. Hoje iremos falar da verdadeira história de Lúcifer e seus seguidores na desobediência contra Deus. Mas antes de começarmos, se inscrevam no canal e ative o sininho de notificações. E não se esqueçam de acompanhar nossa programação na descrição do canal. Estão prontos? Capítulo 1. Lúcifer e os Anjos Rebeldes. A queda, o castigo e o plano das trevas. No coração da tradição cristã há uma narrativa dramática que explica a origem do mal e do conflito espiritual que atravessa o tempo. A rebelião de Lúcifer. Essa história começa muito antes da criação do homem, no reino celestial, onde seres espirituais foram criados para servir, louvar e glorificar a Deus. Dentre todos eles, um ser se destacou por sua beleza, inteligência e posição. Lúcifer, o portador da luz. Mas esse mesmo brilho se tornou a origem de sua queda, levando consigo uma legião de anjos que escolheram seguir sua rebelião. O que se segue é a história da guerra espiritual que ainda hoje influencia o destino da humanidade. A glória de Lúcifer, antes da queda. Lúcifer era um anjo de categoria elevada. Muitos estudiosos acreditam que ele era um querubim, baseado na descrição do livro de Ezequiel 28. Embora esse capítulo seja direcionado ao rei de Tiro, a linguagem simbólica utilizada é considerada por teólogos como uma referência ao espírito que o influenciava, o próprio Lúcifer. O texto revela a magnitude da sua glória. Tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era tua cobertura. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. No Monte Santo de Deus estavas. Ezequiel 28, 12, 14. Ele foi criado para refletir a beleza e a luz de Deus. Era perfeito em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade nele. Sua posição privilegiada não era apenas estética. Lúcifer tinha autoridade, influência e proximidade com o trono do Altíssimo. O nascimento do orgulho e a vontade de usurpar o trono de Deus. O pecado não começou na terra, mas no céu, no coração de um ser que foi criado para a glória. Isaías 14, 12, 15 descreve o desejo de Lúcifer de se exaltar acima de Deus. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Isaías 14, 12, 14. Lúcifer desejava ser mais do que uma criatura celestial. Ele queria se igualar ou até ultrapassar o próprio Deus. A semente da rebelião nasceu do orgulho e da ambição. Foi o primeiro pecado do universo. A arrogância de um ser criado que não quis mais servir, mas ser servido. Capítulo 2. A rebelião. A terça parte dos anjos segue Lúcifer. Com seu carisma e liderança, Lúcifer conseguiu arrastar 1/3 dos anjos do céu em sua revolta. Esses anjos foram enganados por sua visão de liberdade, poder e autonomia. Eles deixaram seus postos, abandonaram a luz e se uniram ao príncipe do orgulho. Apocalipse 12:4 faz uma alusão a essa queda. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. Esses anjos caídos passaram a ser chamados de demônios. Eles trocaram a glória eterna pela escuridão do engano. Uma guerra eclodiu no céu. De um lado, Lúcifer e seus seguidores. Do outro, o arcanjo Miguel e os anjos fiéis ao Criador. Capítulo 3. A guerra celestial e a queda final. Apocalipse 12, 7, 9 descreve essa batalha. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Essa não foi uma simples expulsão simbólica. Foi uma condenação definitiva.
Lúcifer perdeu seu lugar no céu, sua glória original, sua comunhão com Deus. A partir daí, tornou-se Satanás o adversário, e seus anjos se tornaram seus servos malignos. Capítulo 4. O destino dos anjos caídos. Os anjos que participaram da rebelião foram lançados fora do céu. Parte deles foi presa em cadeias espirituais, aguardando o julgamento final. Pedro e Judas dão testemunho disso. Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Pedro 2:4. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão, em prisões eternas até o juízo do grande dia. Outros anjos caídos continuam atuando na terra sob ordens de Satanás. Eles estão ativos no mundo espiritual, oprimindo, enganando e conduzindo os homens ao pecado. Capítulo 5. Satanás e o reino das trevas. Após sua queda, Satanás estabeleceu um reino alternativo ao de Deus. Ele não pode criar como o Criador, mas distorce o que já existe. Sua maior criação é um império de trevas espiritual, baseado em mentira, confusão e destruição. Paulo descreve esse império. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Efésios 6:12. Esse reino maligno é composto por demônios organizados hierarquicamente. Capítulo 6. Falsas religiões e doutrinas. Sistemas mundanos baseados no ego, na ganância. Possessões espirituais, opressões e tentações. Falsos milagres e sinais para enganar até os eleitos. Satanás é o príncipe deste mundo. João 12:31. E o Deus deste século. 2 Coríntios 4:4. Mas sua autoridade é limitada e temporária. O plano de Lúcifer: enganar, corromper e destruir. Desde a queda do homem, Satanás atua com um objetivo principal: arruinar a criação de Deus. Ele tem um plano bem definido. Quais seriam esses planos de Lúcifer? Plano número 1. Enganar. Satanás é mestre na arte da mentira. Ele engana as pessoas sobre a existência de Deus, sobre a verdade da salvação e sobre a sua própria identidade. Apresenta-se como anjo de luz, e 2 Coríntios 11:14, se disfarçando de bem para enganar os incautos. Plano número 2. Corromper. Ele corrompe culturas, ideias, governos, arte e até religiões. Por meio da distorção da verdade, promove práticas abomináveis, heresias e filosofias anticristãs. Plano número 3. Destruir. Seu objetivo é roubar e destruir. João 10:10. Ele deseja destruir famílias, nações, ministérios, relacionamentos e vidas. Alimenta vícios, violência, prostituição, depressão. Plano número 4. Acusar. Satanás é o acusador dos irmãos. Apocalipse 12:10. Ele apresenta acusações diante de Deus para tentar condenar os filhos do Altíssimo. Capítulo 7. A humanidade no centro da batalha espiritual. A guerra entre luz e trevas não ficou restrita ao céu. Ao criar o homem à sua imagem e semelhança, Deus deu à humanidade um papel de destaque. Isso despertou a fúria de Satanás. No Éden, ele usou a serpente para tentar Eva, e com isso, introduziu o pecado no mundo. Desde então, a humanidade tornou-se o campo de batalha dessa guerra cósmica. Cada alma representa uma disputa entre o reino de Deus e o império das trevas. Mas Deus não abandonou o homem. Ele prometeu o Redentor. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça. Gênesis 3:15. Essa profecia aponta para Cristo, o Filho de Deus que veio destruir as obras do diabo. 1 João 3:8. Capítulo 8. A vitória de Cristo e o destino final de Satanás. Na cruz, Jesus venceu Satanás. Embora tenha sofrido e morrido, ele ressuscitou com autoridade sobre toda a criação. Colossenses 2:15 declara: E despojando os principados e potestades,
Os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. O destino de Lúcifer já está selado. Apocalipse 20:10 mostra o fim. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, e serão atormentados dia e noite para todo o sempre. O inferno não é um reino que Satanás governará, mas sua prisão eterna, criada para ele e seus anjos. Mateus 25:41. Ele não triunfará. Sua queda foi definitiva. Capítulo 9. O chamado à vigilância e fé. O que aprendemos com isso é que a história de Lúcifer e seus anjos é uma advertência. Mostra como mesmo seres criados para a glória podem se corromper pelo orgulho. Mas também revela a fidelidade de Deus, que mesmo diante da rebelião, manteve sua justiça e seu plano de redenção. Hoje, o mundo espiritual continua em conflito. A Bíblia nos chama a estarmos vigilantes. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5:8. Mas também nos assegura que em Cristo somos mais que vencedores. A luz prevalecerá sobre as trevas. O reino de Deus triunfará. E todos os que permanecerem firmes na fé herdarão a eternidade com o Criador. E assim, terminamos mais uma história baseada nas palavras descritas na Bíblia e nos antigos pergaminhos encontrados. Deixem nos comentários sobre quais assuntos querem ouvir. E não se esqueçam de acompanhar nossa programação na descrição do canal. Se gostou desse tipo de conteúdo, compartilhe com seus amigos. E não se esqueçam de curtir e se inscrever no canal O Escolhido. Até a próxima!